amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Meu nome é Fara Duarte, sou corretora de imóveis e hoje nós estamos aqui no Vida de Corretor, isso mesmo, para falar para você como que funciona o financiamento bancário. E nós estamos recebendo aqui hoje, na sede do Cresce, o correspondente bancário Danilo, da Outcred. Gente, a Outcred é nada mais, nada menos que um correspondente diamante, isso mesmo. Quase 10 anos de mercado, né? E hoje você vai saber um pouquinho quem pode comprar imóvel, quais os documentos do vendedor, do comprador, qual o momento que se usa o FGTS. Hoje você vai saber um pouquinho de como funciona o financiamento bancário, ok? Oi Danilo, tudo bem? Tudo jóia, Seja bem-vindo, boa tarde, seja bem-vindo aqui no nosso Vida de Corretor, para esclarecer um pouquinho para esse corretor que está começando agora, ou esse que já tem muito tempo de mercado, mas não conhece como funciona o financiamento, né? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Obrigado, Fara, pelo convite, obrigado ao Cresce por disponibilizar esse tempo aqui para a gente trocar uma ideia, bater um papo sobre financiamento. Eu brinco muito lá no meu escritório, Fara, que corretor precisa dominar financiamento. E aquele corretor que domina financiamento, ele vai alcançar o sucesso, né? Hoje faz parte da venda, né? Sim. Adquirir crédito. Se não tem crédito, na maioria dos casos não tem venda. Então, o corretor que não domina financiamento, ele está ficando para trás. Isso é verdade, porque você já perde tempo, né? Você faz todo um contrato, quando você chega lá, o cara tá com o nome sujo, e aí? Aí você perdeu tempo, mostrou o imóvel, fez contrato e não fez o que tinha que fazer, que era verificar o nome desse cliente, a capacidade de pagamento dele, né? Às vezes não só nome, Fora, mas o principal é a capacidade de crédito. Qual é o orçamento desse cliente? Nós temos bons imóveis, 200, 300, 400, 500, né? Lógico, quanto mais caro, melhor. A tendência de ser melhor. Mas será que o seu cliente consegue esse crédito? Será que a entrada do seu cliente, mais o que o banco disponibiliza, é suficiente para você gastar tempo e mostrar aquele imóvel de 500 mil? Talvez não, né? Às vezes, se a gente tivesse conhecimento prévio, se a gente conseguir antecipar o financiamento, antecipar a análise de crédito, você vai ter uma ferramenta muito importante na mão, que é nada mais, nada menos que o orçamento do seu cliente. Você vai poder direcionar seu cliente para aquele perfil de imóvel, lógico, que adeque a ele e que adeque também à condição financeira dele. Danilo, qual que é a idade mínima hoje que uma pessoa pode adquirir um financiamento imobiliário? Fora, nós temos, eu vou tratar aqui hoje basicamente do crédito imobiliário com a Caixa, tá? Uhum. Que é meu forte, eu sou correspondente exclusivo. Nós temos basicamente duas travas. Para que trabalhe no correspondente bancário é necessário ter 18 anos, Fora, a idade mínima. Porém, existem situações em que o cliente é emancipado, de 16 a 18 anos. Esse cliente pode fazer o financiamento? Pode. Porém, ele não faz com o intermédio do correspondente, ele tem que fazer dentro de uma agência, direto com o gerente dele. Tá? Então, a partir de 16 anos é possível, desde que é emancipado, dentro das agências. De 18 em diante, o correspondente pode agir, pode ser facilitador aí nesse financiamento. E quais são os requisitos? A pessoa chega lá, tem 18 anos, o que ela precisa hoje para comprar um imóvel? Primeiramente, idoneidade cadastral. Não adianta eu querer comprar um imóvel e estou com o nome sujo. Uhum. Preciso mostrar para o banco capacidade de crédito. E aí a gente vai trabalhar com comprovação de renda, seja renda informal, né? Um autônomo, um empresário. E apresentação de documentação pessoal. Danilo, se eu tiver tudo isso, eu tenho crédito garantido? Não, é necessário que a gente faça uma análise de crédito e a partir da análise de crédito a gente já dá um pouquinho mais de certeza para o cliente, um pouquinho mais de tranquilidade para o corretor seguir com a venda. Entendi. E quais são os documentos necessários do vendedor e do imóvel hoje? Vendedor, nós temos dois tipos de venda, né? Você pode estar comprando um imóvel você está podendo vender um imóvel de pessoa física, um imóvel de pessoa jurídica. Pessoa física, documentação pessoal, identidade CPF, comprovante de estado civil, comprovante de endereço e a conta onde o vendedor quer receber, né? Isso é importante. É o mais importante. Se faltar a conta, não dá negócio, tá? Verdade. Então, simples, não tem nada de outro mundo. Algumas situações, dependendo do regime de casamento do vendedor, a gente vai pedir um ou outro documento a mais. Uhum. Mas trato básico como esse, identidade CPF, comprovante de estado civil, comprovante de endereço e a conta onde o cliente quer receber. Sim. Tratando de pessoa física. Tratou de pessoa jurídica, eu vou ter que acrescentar contrato social, certidão da JUSEG e os documentos do representante legal.
Quais são os documentos do representante legal? Identidade, CPF, Estado Civil, endereço e a conta PJ. Danilo, tô vendendo uma casa de um construtor PJ. A Caixa paga na conta pessoa física dele? Não. Então, se é PJ, conta PJ. Tá? Isso é importante, principalmente para novos construtores que às vezes não tem a conta PJ já aberta. Entendi. É possível hoje a Caixa financiar 100% do imóvel? Acho que esse é o sonho de todo mundo, né, Fara? Não é possível financiar 100% do imóvel. É necessário a entrada e talvez o principal motivo da entrada hoje seja a proteção do mercado financeiro. Imagina se o banco financia 100% e daqui um pouco esse cliente aperta. A primeira coisa que ele vai deixar de pagar é o banco. Sim. E isso vai comprometer a saúde financeira do banco. Daqui a pouco a gente não tem mais crédito. Tá? Uma percepção de mercado que eu tenho por esse motivo. Existem acordos, chama Acordo de Basileia. O banco precisa reter uma parte do montante que ele te empresta. Então, se eu te empresto 80%, eu preciso reter uma parte. Se eu te empresto 90%, eu tenho que reter mais. 100%, eu tenho que reter uma grande parte daquele capital que eu emprestei em caixa. Sim. E isso acaba que diminui a liquidez do banco também. É um problema. Tá? Então, qual é a regra? A Caixa, em regra, vai financiar para imóveis novos e usados cotas de até 80%. Sim. Tá? Empreendimento pessoa jurídica financiado pela Caixa. Então, por exemplo, eu tenho uma grande construtora, eu contratei aquele empreendimento pela Caixa, né, eu fiz o financiamento PJ, que a gente chama. Nesse caso, eu consigo cota de até 90%. Tá? É o crédito associativo isso? Seria pelo crédito associativo. Entendi. Tá? Eu consigo cota, desde que o empreendimento seja contratado pela Caixa, a gente consegue cota na tabela SAC de até 90%. Entendi. Mas, de forma geral, imóvel novo, individual, imóvel usado, cota de até 80%. Tá? E quanto tempo demora a aprovação desse crédito? O cliente deixou a documentação, porque a gente ouve falar, nossa, o financiamento demorou 1 ano, o financiamento demorou 6 meses. Hoje, regra, qual que é o tempo? Regra, não existe tempo. Mas a gente pode, o que eu costumo falar muito para os meus clientes, é que a gente tem um controle do processo hoje. Então a gente pode segmentar esse processo. Qual é o primeiro passo para fazer um financiamento imobiliário, Fará? Aprovação de crédito. Vamos segmentar. Primeiro eu aprovo o crédito. Vai variar de acordo com o correspondente. A análise de crédito, fora, ela demora 20, 25 minutos. Sim. Se a documentação completa, 20, 25 minutos, a gente já tem condições de dar uma resposta para o cliente. Nós vamos responder todo mundo com 25 minutos? Não, a gente tem outras demandas também. Então, vai variar de acordo com o escritório, de acordo com o correspondente, de acordo com a agência, mas a análise de crédito é algo rápido, tá? Importantíssimo, documentação organizada. Quanto mais completo, mais organizada a documentação do seu cliente, mais rápido a gente consegue dar o retorno, tá? Passo 1, aprovação de crédito, Fara. Esse crédito ele fica válido por 6 meses. Certo. Tá? Depois eu preciso achar esse imóvel. Eu vou trabalhar um imóvel novo, um imóvel usado, ele é individual, ele é empreendimento. Eu vou ter que solicitar a vistoria do imóvel, esse imóvel já tem vistoria. Tudo isso impacta no prazo. Então, por isso que essa pergunta, quanto tempo leva um processo de financiamento, ela não tem resposta. Porque cada processo é uma história diferente. É bem subjetivo, depende do cliente, né? E eu brinco muito lá no escritório que o processo ele não é meu, ele não é da Audicred, o processo ele é nosso. Quem é nós? A Audicred, o cliente, o corretor de imóveis, o proprietário do imóvel, a Caixa e a engenharia da Caixa. Se um desses 6 itens aqui, dessas 6 pessoas vem a falhar, seu processo vai demorar. E às vezes quem pode falhar é o corretor, às vezes quem pode falhar é o cliente, lógico, às vezes a gente falha também. Sim. Mas, ou seja, está todo mundo envolvido nesse processo e se houver falha, seu processo vai demorar um pouquinho mais. O que é falha? O cliente sujou o nome. Como que eu prometo assinar um contrato com 25 dias, sendo que o cliente sujou o nome? Demora 5 para limpar? A culpa é do correspondente? A culpa é da Caixa? A culpa é do corretor? Não, a gente precisa entender o fluxo do processo para poder responder essa pergunta com mais precisão. Tá? Então, prazo. Quem começa perguntando de prazo está errado. Pergunta de etapa. Quais são as etapas para o meu processo? E vamos dividir esse financiamento em etapa por etapa, que você vai ver que a gente vai chegar lá no final todo mundo feliz. Comprador, vendedor, corretor e a Caixa também. Lógico, o correspondente, né? Oh, melhor ainda. E o FGTS? Vamos falar de FGTS. Quando o cliente pode usar o FGTS no financiamento? Fora, primeiramente, a regra não é da Caixa, a regra é existe uma lei, né, que
me falhou a memória aqui o número da lei, mas que faz a liberação para o uso do FGTS. Então, o cliente pode usar FGTS? Sim, desde que ele obedeça algumas regrinhas. Eu preciso ter 36 meses de recolhimento de FGTS, ou seja, 3 anos de carteira assinada, consecutivos ou não, na mesma empresa ou não. Eu vou pegar a carteira de trabalho dele e vou contar os dias. Os dias trabalhados tem que dar mais de 3 anos trabalhados, tá? Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, a segunda regrinha para ele poder estar utilizando o FGTS, ele não pode ter imóvel residencial no nome, tá? Na cidade ou na região metropolitana onde ele está adquirindo. Danilo, eu tenho um imóvel em Brasília, está quitado, estou comprando em Goiânia, trabalho em Goiânia, moro em Goiânia, eu posso usar FGTS, mesmo tendo um imóvel. Por quê? Brasília e Goiânia não é na mesma região metropolitana. Eu tenho que estar comprando na região onde eu moro ou trabalho. Eu não posso comprar um imóvel usando o FGTS, trabalhando em Goiânia, morando em Goiânia, lá em Brasília. O FGTS está aí para auxiliar na aquisição do primeiro imóvel e no imóvel para moradia. Então, não faz sentido eu comprar em Brasília morando em Goiânia. Então, o FGTS fica limitado. E a última regrinha é que eu não posso ter nenhum financiamento habitacional ativo em lugar nenhum do país. Então, eu tenho um imóvel financiado em Brasília, mudei para Goiânia, trabalho em Goiânia, eu posso usar meu FGTS aqui? Não. Enquanto eu não quitar meu imóvel lá em Brasília, eu não posso usar meu FGTS aqui. Entendi. Tá? Eu posso usar o FGTS para quitar o meu financiamento lá, mas eu não posso usar na aquisição de um novo aqui. Tá? Então, são basicamente as regras que a gente segue, tá? Para a utilização do FGTS. Não é uma regra da Caixa, é a lei que determina. Então, às vezes, o corretor, a Caixa não deixa usar o FGTS. Não é a Caixa que não deixa usar, é a lei. A gente precisa seguir a lei. E quais são os tipos de financiamentos existentes hoje pela Caixa? Temos aí, basicamente, eu gosto de falar primeiramente de origem de recurso, Fara. O corretor precisa entender de onde vem o dinheiro que eu empresto para ele, tá? Não é simplesmente chegar lá na minha mesa e eu quero um dinheiro. Não, de onde vem o dinheiro que eu estou te emprestando? A gente tem duas origens bem claras desse recurso. A primeira delas é o FGTS, é o meu FGTS, é o seu FGTS, é o FGTS da turma toda que trabalha com carteira assinada. Esse FGTS fica retido na Caixa, a Caixa usa parte desse FGTS, aí aprovado pelo Conselho Curador, para emprestar isso via financiamento imobiliário. Tá? Então, a primeira grande fonte de recurso para a gente financiar é o FGTS. Dentro do FGTS, a gente tem o programa Casa Verde e Amarela, imóvel novo, programa Casa Verde e Amarela, imóvel usado, que é o antigo Minha Casa Minha Vida, né? E nós temos o Procotista, que está basicamente em desuso, acho que não compensa a gente falar dele. Tá? A linha de crédito do FGTS, Fara, ela é voltada basicamente para imóveis mais baratos, para imóveis populares. Nossa conversa aqui é mais Goiânia, região metropolitana. Para participar do Casa Verde e Amarela, são imóveis até 190 mil em Goiânia, até 180 mil em Aparecida, Trindade, Senador Canedo. E cada cidade tem um teto para poder trabalhar dentro dos limites do FGTS. Importante, Fara, não quer dizer que eu tenho FGTS e que eu vou ter direito a participar da linha de crédito do FGTS, tá? São coisas diferentes. Estou usando o FGTS para recurso próprio e a origem do meu recurso do financiamento vem do FGTS. É preciso dominar isso, tá? Sim. Então, essa talvez seja a fonte maior de recursos que a gente tem hoje para imóveis populares, tá? E hoje a Caixa opera basicamente com exclusividade nesse recurso. O Banco do Brasil até faz, mas muito pouco, bem tímido, e a Caixa basicamente na totalidade aí dessa contratação. Casa Verde e Amarela imóvel novo, Casa Verde e Amarela imóvel usado, a Caixa domina esse segmento, tá? Goiânia novamente imóveis até 190, Trindade, Aparecida, Canedo até 180. E o cliente não pode ter imóvel no nome na cidade ou na região metropolitana. O cliente tem que ter renda familiar de até R$7 mil. Esse é o perfil do cliente para encaixar nas linhas de crédito do FGTS, Casa Verde e Amarela. E o juro varia até quando? Fora, taxa de juros. Nós vamos ter variação aí a partir de 4,5% ao ano até 8,1%. Tá? Muito bom. 4,5% ao ano na faixa 1,5%, que ela é voltada para empreendimentos. E aí depois a gente vai ter divisões por renda. Até R$2 mil eu tenho uma taxa de juros, de 2 a 2.600 eu tenho outra taxa, de 2.600 a 3 outra, de 3 a 4
outra taxa, e de 4 mil a 7 mil, outra taxa de juros. Importante ainda, quem tem 3 anos de carteira assinada, além de poder usar o FGTS, nas modalidades de crédito, onde a origem do recurso seja o FGTS, a pessoa tem direito a 0,5% de desconto na taxa de juros. Nossa, muito bom. Então, se a taxa é 8,1, ela cai para 7,6. Se ela é 7,6, ela cai para 7,1. E assim vai, conforme as faixas de renda. Vamos só voltar para eu terminar de te explicar a origem dos recursos. Sim. Primeiro, a gente tem o FGTS, que é tudo isso que eu falei. E a segunda origem de recurso, talvez a que esteja mais crescendo hoje, é o SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Não tem crise. Já teve, 2015 já teve, a gente não tinha dinheiro para emprestar quando os recursos da poupança foram evadidos. O pessoal tirou o recurso da poupança para investir e a gente sofreu com isso. Mas no cenário atual é o que está crescendo, é o que está fomentando o mercado imobiliário. Basicamente, de onde vem o recurso? Das cadernetas de poupança. A Caixa, os demais bancos incentivam os clientes a deixarem dinheiro na poupança e esse dinheiro ela pega e reempresta no financiamento imobiliário. Sim. Tá? Todo mundo que não participa do FGTS, por algum motivo, por alguma regra daquela que a gente conversou, ele opta pelo SBPE. Tá? SBPE é só Caixa? Não, aí a gente vai falar de Bradesco, que é um grande player hoje, o Santander está forte, o Itaú está forte, né? E a Caixa, talvez sejam os 4 maiores players do mercado hoje aí no SBPE. SBPE, até um ano atrás, existia só o tradicional, que é o crédito vinculado a TR. Hoje a gente já pode falar de um crédito vinculado ao IPCA, que é a inflação. Eu já posso falar de uma taxa de juros vinculada à poupança, que é cerca de 2 a 3 meses atrás que a Caixa lançou, né? O Itaú foi pioneiro, a Caixa veio atrás. A gente tem a modalidade tradicional para aquele público que talvez seja mais avesso ao risco. E eu tenho uma modalidade sem correção nenhuma. Talvez aquele cliente que queira saber do início, da primeira à última parcela, quanto que ele vai pagar, a gente também tem esse acesso. Dentro do FGTS, o que determina a taxa de juros, você me perguntou, é renda. Quanto mais renda eu tenho, né, são as faixas que eu te falei, mais caro é a parcela, mais caro é a taxa de juros. Dentro do SBPE, eu já brinco com meus clientes que quanto mais renda, melhor. O céu é o limite. Porém, o que determina a taxa de juros é relacionamento. Sim. Então, o que é relacionamento? Com o banco, é uma conta corrente, é um cartão de crédito, é um cheque especial, são seguridades, é o débito em conta, a Caixa ainda tem um servidor público, crédito salário. Então, ou seja, quanto mais relacionamento eu tenho com o banco, maior a chance que eu vou ter de conseguir uma taxa menor. Vamos simplificar. Se eu conheço a Fara há muito tempo, eu vou emprestar para ela mais barato porque eu sei que ela não vai me dar problema, eu sei que ela me dá retorno em outros produtos. E assim é o crédito habitacional. Se eu tenho esse relacionamento e a Caixa ainda, a gente brinca que ela é uma mãe, ela dá a intenção de, se a pessoa quiser ter o relacionamento, ela pega de entrada o desconto na taxa de juros. Ainda falando de Caixa, SBPE, financiamentos acima de 300 mil, eu ainda consigo uma customização na taxa de juros. Não é para todos os clientes, mas dependendo do perfil do cliente, quem financiar acima de 300 mil, eu consigo uma taxa menor do que o simulador apresenta. Nossa, então, mais uma bom. possibilidade. E essa customização, Fara, ninguém sabe. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado aqui, que às vezes o corretor fala, mas o Bradesco está mais barato que a Caixa. Mas busca saber sobre a taxa customizada, busca saber o que ela pode oferecer para o seu cliente, que aí eu vou conseguir taxa mais em conta, eu vou conseguir mais celeridade no seu processo. E o custo efetivo, né? Que às vezes a pessoa não analisa sobre o custo total efetivo, né? Você tem o custo efetivo total da transação, tem o custo efetivo com o seguro habitacional, tem várias taxas que você precisa comparar. E hoje, assim, o cliente sempre pergunta, corretor também, a entrada, o banco pediu lá, o banco financiou 80% para o cliente, os 20% vão para quem esses 20%? Entrada, ela é repassada para o proprietário do imóvel, tá? O banco é responsável pela parte de financiamento, pela parte de subsídio, se houver, pelo débito do FGTS, mas aquela diferença entre o valor de compra e venda e o valor financiado é responsabilidade do cliente, que ele repassa direto para o proprietário do imóvel. Aí, se houve parcelamento, se é um carro, se é um lote, a Caixa não vai querer saber cadê o depósito desse dinheiro, cadê o recibo do carro que você pagou. Não, é negociação direta entre compradores e vendedores, tá? Ok. Entrada sempre para o proprietário do imóvel. A gente sabe que tem a linha Price e Saque, né?
No seu ponto de vista, qual que seria mais interessante hoje? Que você fala, não, o melhor, com menos juros, melhor para o seu cliente é essa. Tá, a gente vai falar então de sistema de amortização. Sim. SAC, sistema de amortização constante. Price, é o sistema francês de amortização, parcela fixa. Fixa. Eu vou te retrucar, não tem como eu te falar qual é a melhor. Você, corretor, precisa entender das duas tabelas e explicar para o seu cliente quais os benefícios de cada uma. Quem decide se é melhor não é a Caixa, não é o corretor. Quem decide se é melhor é o cliente, se faz sentido para a realidade dele, tá? Só para a gente entender. Quando a gente pega uma prestação, a sua prestação ela é dividida entre amortização, que é a parte daquela prestação que efetivamente paga no saldo devedor, que abate no saldo devedor. Então, por exemplo, uma parcela de R$1.000, R$300 é a amortização, esses R$300 abate na dívida. Se a dívida era 100, vira 97.700, tá? Parte da parcela é composta de juros, que nada mais é que a remuneração do banco. O banco está lá para ganhar dinheiro. Parte taxa de administração, também é do banco, e parte o seguro obrigatório, DFI e o MIP. Tá? Então a sua parcela é composta disso. Quando eu trabalho com a SAC, a parte de amortização ela é constante. A amortização da primeira à última parcela é igual. Porém, o juro vai reduzindo. Eu paguei a primeira parcela, eu devo menos, a minha taxa de juros reduz. Então, por isso eu pago menos na segunda. Minha taxa de juros não, perdão. O meu saldo devedor é menor, menos juro, minha parcela diminui. E assim vai até chegar lá no final, por isso a parcela é decrescente. Tá? Tabela Price. Você colocou entre aspas, eu vou usar o termo teórico, tá? A price, teoricamente, ela é fixa. Teoricamente, por quê? Se você for olhar livros, ela vai te falar que a primeira é igual à última parcela. Por que no financiamento imobiliário a gente não pode falar que ela é fixa, ela é linear? Porque o financiamento imobiliário tem correções, seja pela TR, seja pelo custo do seguro. Então ela vai ter comportamento linear. Mas fixa, a primeira igual à última não vai ser. Mas na teoria, a price é fixa. Na prática, para financiamento habitacional... Mas é pouca coisa, né? A oscilação não é muita coisa, não. A TR é correção futura, vai depender do indexador que o cliente escolher, vai depender da economia, não tem como a gente cravar isso. Mas se a gente pegar um cenário para trás, sim, a oscilação é pouca. A price, a amortização ela é crescente. Então, naquele mesmo exemplo de 1.000 de parcela, talvez eu vou ter R$50 de amortização, e o restante de juro, administração e seguro. E isso vai invertendo. A minha amortização vai crescer e o meu juro vai diminuir, de tal forma que a parcela tente esse comportamento constante, tá? Esse comportamento linear. Qual é melhor? O seu cliente é que vai saber. Na prática, a tabela Price me permite financiar mais com menos renda. Sim. Ela basicamente domina o Casa Verde e Amarela, né? Imóvel novo. Sim. Porque o cliente na tabela Price ele financia mais. Tabela SAC, ela me permite uma amortização da dívida mais rápida. Então, por exemplo, se eu pagar 10 anos na tabela SAC e 10 anos na Price, certamente eu vou dever menos na tabela SAC. Qual é melhor? Não sei. Qual é o perfil do seu cliente? Entenda de tabela SAC, entenda de tabela Price. Explique para o seu cliente e ele toma a decisão do que é melhor. A Caixa não está aqui para falar que o melhor é SAC, que o melhor é Price. A Caixa que está para oferecer oportunidades e a oportunidade que ficar melhor para o seu cliente a gente vai contratar. Entendi. O cliente sempre pergunta, e o corretor também tem essa dúvida, qual que é a melhor meio de amortização? É em parcelas? Tem cliente que fala, eu estou pagando a primeira e a última, né? E ele tem lá um FGTS há 2 anos, que eu sei que já pode usar, né? A cada 2 anos, ele pode usar o FGTS para abater nas parcelas ou no saldo devedor. Hoje, qual que seria melhor? Abater nas parcelas ou no saldo devedor para fazer essa amortização? Mais uma vez, não existe o que é melhor, existe o que faz sentido para o seu cliente. Você trouxe aí a questão do FGTS, eu vou tratar primeiro ela. Então, o seu FGTS, de 2 em 2 anos, você pode utilizar ele para amortizar na dívida, e aí você amortiza reduzindo o prazo ou amortiza no saldo devedor de tal forma que você mantém o prazo maior e recalcula suas parcelas. Sim. Qual é melhor? O que faz sentido para o seu cliente? Se o cliente é agoniado com prazo, só a parcela do seu cliente diminuir é melhor. O que for melhor para ele, a Caixa vai fazer. Em ambas as situações, se eu devo 100 mil, amortizei 10 mil, eu vou passar a dever 90. Independente. Ou seja, agora, você tirou aqueles juros que eu tirei o juro, Isso. paguei só a dívida, a amortização.
Tá? Então, se eu escolhi diminuir o prazo, sei lá, esses 10 mil deu para pagar 10 anos, então o que era 360 ficou 240. Sim. Agora, se eu escolhi reduzir a parcela, esses 10 mil deu para reduzir R$300 na parcela, a partir do mês seguinte sua parcela vai vir R$300 mais barata. Tá? E tem uma modalidade que o pessoal às vezes não conhece, que o FGTS pode ser utilizado fora de ano em ano para pagamento de parcela. Então, digamos que sua parcela mensal seja R$1.000, sua parcela anual vai ser R$12.000. Sim. Eu posso usar meu FGTS de ano em ano para pagar até 80% da minha parcela anual. Muito bom. Durante um ano, eu vou pagar uma taxa de juros, uma parcela muito barata. Para quem que isso é bom, Fara? Principalmente para aquele cliente que perdeu renda, que diminuiu o salário, está com a parcela apertada. Ele pode usar esse mecanismo para reduzir a parcela, ganhar um fôlego financeiro por um ano e daqui a um ano ele retomar e continuar pagando. É a melhor opção? Aí eu vou opinar, vou falar da minha opinião. Se o cliente estiver realmente apertado, com a corda no pescoço, sim, é a melhor opção. É a melhor opção. Se não, usa de 2 em 2 anos para amortizar no saldo devedor. Eu sempre falo isso com os clientes também. Falamos de amortização com FGTS. E se eu tiver recurso próprio, eu posso amortizar também. Tá? E aí uma grande vantagem da Caixa, que a Caixa não cobra penalidade. Eu posso amortizar a qualquer momento do contrato sem que o banco me cobre nenhuma penalidade por isso. Você não tem nenhuma taxa administrativa, não tem nada. A gente sabe que o mercado, às vezes, ele tem esse pênalti, essa penalidade. A Caixa ela não vai te oferecer isso. Se eu vou quitar lá 100 mil, é 100 mil. Acabou. Tá? Com recurso próprio, eu posso usar para amortizar, da mesma forma que eu usei o FGTS, seja no prazo, para diminuir o prazo, seja para reduzir a parcela. Tá? Certo. Os seguros são obrigatórios? Fara, nós temos 2 seguros que são obrigatórios e eles estão inseridos na parcela, que é o morte e invalidez permanente e o danos físicos ao imóvel, tá? Isso é lei, isso está na legislação lá no SFH, é obrigatório contratar, tá? Por quê? Se acontece algo com o imóvel, aí tem lá a apólice, que depois se a gente quiser numa próxima oportunidade a gente pode detalhar. Se acontecer algo com o imóvel naquele sentido, o DFI vai cobrir. Se acontecer morte ou invalidez permanente dos participantes, a dívida está quitada, né? Aí a dívida é quitada respeitando o percentual de renda da pessoa que faleceu. Ah, entendi. Então, por exemplo, nós dois somos casados, eu tenho 60% da renda, você tem 40% da renda. Se acontece algo comigo, quita 60% do seu financiamento. Não quita tudo, quita, igual todo mundo acha. Não, de acordo com o percentual de renda contratado. Se a renda é 100% minha e você vem a faltar, não quita nada. Se a renda é 100% minha, eu venho a faltar ou eu tenho algum tipo de invalidez permanente, vai quitar 100% do financiamento. O momento é difícil, né? O momento de falecimento, e a gente pode falar isso até trazer para a nossa realidade. Imagina se não tivesse a cobertura securitária nos financiamentos habitacionais. Nossa. Olha o tanto de família desamparada que a gente teria nesse momento. Então é algo obrigatório, é algo que o corretor precisa entender e ajudar na venda, porque é importantíssimo para a saúde do mercado e até para o seu cliente. Danilo, em relação àquelas pessoas que têm doenças crônicas, ela tem algum desconto no financiamento bancário? Tem alguma linha de crédito para essa pessoa? Compara muito com a aquisição de veículo para PCD, mas no financiamento imobiliário não tem essa distinção, tá? Não vou ter uma taxa especial para o portador de necessidade especial, tá? O que a gente pode ter, como é que fala? Aqui é o próprio seguro, se a pessoa já contratou e aconteceu algo dentro daquelas doenças que configuram invalidez permanente, ela pode acionar o seguro, mas não é algo que vai dar desconto para adquirir o imóvel. Os descontos, Fara, a gente tem principalmente nas linhas que o recurso vem do FGTS. Já é subsidiada a taxa de juros, tá? Entendi. E aí não é só para o PNE, é para todo mundo, tá? Aquela taxa de 4,5%, a gente brinca que nem mãe empresta. Realmente, mas ao ano, né, gente? Né? Não é ao mês. Nem funcionário público consegue um empréstimo tão barato. Mas a Caixa empresta. Por quê? Porque é uma linha subsidiada com recursos do FGTS. E aí vale não só para o PNE, mas vale para toda para toda a cadeia de clientes aí que enquadre dentro das condições do FGTS, que a gente já conversou aqui. Eu já ouvi muito essa pergunta. Funcionário público federal tem desconto de 100%, tem direito a financiamento 100% no imóvel?
Vamos voltar para aquelas condições do empreendimento. Tá? Se for empreendimento... Crédito associativo. Crédito associativo, a gente tem cota de até 90%. Aonde o servidor público vai levar vantagem? Você lembra que a gente conversou agora há pouco sobre relacionamento? Sim. A menor taxa de juros que o banco, e aí eu estou falando da Caixa, consegue oferecer é para servidor público. Então, o relacionamento máximo que eu tenho, servidor público, crédito, salário na Caixa, conta corrente, cartão de crédito, cheque especial, débito em conta. É onde eu consigo as menores taxas. E se o financiamento for acima de 300 mil, a gente consegue um plus ainda mais. Danilo, qual que é a renda mínima hoje para um cliente adquirir o Minha Casa Verde e Amarela? Casa Verde e Amarela. Fora, não existe resposta para essa pergunta. Qual é a renda mínima? Não. Qual é a renda do seu cliente? Se o seu cliente ganha até R$2.000 e está comprando de um empreendimento, ele pode participar da faixa 1,5. Se ele ganha até R$4.000, ele está participando da faixa 2 do programa. Se ele ganha até 7, ele está participando da faixa 3 do programa. Então eu preciso saber quanto que seu cliente ganha. Com base nisso eu vou fazer uma simulação e enquadrar ele. Aí eu consigo te falar aproximadamente quanto de financiamento, dependendo da tabela, qual o prazo que a gente vai contratar, quanto de subsídio, quanto de entrada ele vai ter que dar. Tá? Então não é quanto o meu cliente tem que ganhar. Vamos inverter essa pergunta, vamos qualificar quanto que seu cliente ganha, é diferente. Com base no tanto que ele ganhar, a gente consegue ofertar produtos aderentes à realidade financeira dele e aderente às regras do programa. Porque quando você faz essa pergunta, quanto que meu cliente tem que ganhar, deixa eu entender que você está tentando trabalhar a renda do seu cliente. E isso não é bem visto, isso não é legal. Então, muita atenção nessa pergunta, vamos mudar o time. Não é qual é a renda mínima, é quanto que ele ganha. Com base em quanto que ele ganha, a gente desenvolve o restante. Entendi. Danilo, e assim, para conhecer mais você, esse corretor, para conhecer mais do seu trabalho, o que é um correspondente hoje? O que o correspondente faz hoje? Na teoria, nós somos credenciados pelo Banco Central, né? Nós somos autorizados pelo Banco Central por resolução do Bacen e contratados pela instituição financeira para prestar serviço. Na prática, eu falo que nós somos facilitadores. É só você buscar o mercado imobiliário antes do correspondente bancário, e aí eu vou citar o exemplo da Caixa, porque o exemplo da Caixa é o exemplo de maior sucesso, é o case de maior sucesso de correspondente, porque a autonomia que a gente tem hoje, talvez banco nenhum tenha. Então, nós nos tornamos o grande facilitador do mercado imobiliário. Nós estamos presentes nos estandes de venda, nós atendemos aos sábados, às vezes aos domingos, 10 horas da noite, aonde o banco não chega. Sim. Tá? Pra você ter noção da proporção, Fara, hoje a Caixa estima que de 90% a 95% da concessão do crédito imobiliário seja feita no correspondente bancário. Nossa, então, imagina a proporção que o correspondente tomou, a representatividade, a importância que o correspondente bancário tem hoje para o mercado imobiliário. Tá? Então, na teoria, nós somos credenciados pelo Banco Central, contratados pela instituição financeira, na prática, nós somos facilitadores. Tá? E aí, entenda facilitador como a pessoa que vai organizar todo o seu processo de financiamento, desde a aprovação do crédito do seu cliente até a assinatura do contrato com o banco. Tá? E aí, alguns oferecem algo mais, alguns fazem parte de despachante, alguns... eu, por exemplo, acompanho até o pagamento do vendedor, enfim, mas o correspondente vai facilitar todo esse processo de financiamento. Ele facilitou a vida do corretor, ele facilitou a vida do construtor, ele ganhou dinheiro também e ele fez com que o mercado imobiliário ganhasse celeridade. Você me fez uma pergunta há pouco, né? Pessoal, quanto tempo de processo? Eu estou há 10 anos no mercado. Quando a gente não tinha autonomia para trabalhar, era corriqueiro, processo 6, 7, 8 meses. Tanto é que se pegar pessoas que estão fora do mercado há muito tempo, vendem a ideia de que financiamento imobiliário é difícil. Verdade. Você pegar processo hoje, você pegar um processo que já tem avaliação ou de empreendimento, dependendo, você desliga com 10, 15 dias. Ou até mesmo que não vá usar o FGTS. Principalmente que não vai usar o FGTS. Que você ganha tempo. Quando utiliza o FGTS, é importantíssimo, ajuda seu cliente, mas ele tem um delayzinho de tempo. Sim. Mas enfim, é algo que eu posso falar que a gente revolucionou o mercado, né? Hoje o Bradesco já tem correspondente, acho que hoje o Santander também tem, voltado para o imobiliário, né? A Caixa revolucionou o mercado imobiliário com a figura do correspondente. Verdade. Danilo, quais são os requisitos hoje para ser um correspondente bancário? Bom, eu já tenho 10 anos de mercado. Muita coisa.
os requisitos talvez de 10 anos atrás não sejam os mesmos de hoje. Mas na prática, você precisa estar certificado pelo Banco Central. Para atender o mercado imobiliário, a gente tem uma certificação, a gente chama de CA 300. Eu preciso estar certificado pela ANEPS, que ela me garante que eu sou um promotor de correspondente, que eu posso operar com todos os produtos do mercado. Então eu tenho que ter certificação. Correspondente, ele precisa já ter uma empresa ativa e ele agrega o serviço de correspondência bancária a essa empresa. Então não existe, eu vou abrir um correspondente bancário. Ou eu tenho, sei lá, um supermercado e eu tenho um correspondente bancário. No meu caso, eu sou uma copiadora e eu tenho um correspondente bancário. Acaba que o correspondente bancário ele sobrepõe as outras atividades, porque é algo que demanda tempo. Mas ele não é, como é que fala, você não abre um correspondente bancário. Você tem uma empresa e vincula um correspondente bancário nela. Entendi. Uma assessoria de crédito, uma assessoria de cobrança, enfim. Aí vai da escolha tributária que você fizer junto do seu contador. E tem que ter o convênio com a Caixa, né? Já teve fase da Caixa estar abrindo correspondente assim, à torta e à direita, toda esquina tem correspondente, hoje já não está mais assim, ela já está mais selecionando, porque passou daquela fase de aprendizado, a fase hoje é de profissionalismo. Tá? Eu não estou correspondente, eu sou correspondente. Tá? Nossa, eu vivo de crédito imobiliário, aí a gente faz outros produtos, crédito consignado, abertura de conta, eu visto a camisa do banco, eu sou Caixa. Entendi. E esse corretor hoje que está nos assistindo e ele quer tirar mais dúvidas, você está localizado onde hoje? Fora, meu escritório está na cidade de Jardim, eu fico ao lado da agência Cora Coralina, depois eu vou compartilhar meu perfil no Instagram aqui, e meu WhatsApp. Eu acho que hoje, aonde eu estou lotado não é importante, hoje como eu atendo, eu vou te atender por telefone, por WhatsApp, por e-mail, pelo Instagram, basta nos procurar aí, a gente assina, eu basicamente, particularmente assino contrato na região metropolitana quase que toda, a gente tem parceria com diversas agências e tem equipe para atender, né, Fara? Graças a Deus, hoje nós somos 11 na minha equipe. Tem uma estrutura boa. Tem toda uma estrutura que visa organizar o processo e dar celeridade ao processo. Você tocou num assunto que a gente nem abordou lá atrás. Hoje o corretor, ele estando em outra cidade, ele pode te mandar os documentos via WhatsApp, você consegue fazer essa aprovação para ele? A gente flexibiliza, eu consigo fazer a análise do crédito do cliente e o processo evoluindo, o cliente vai precisar ir no escritório para assinar o que a gente chama de formulários. Sim. É o cadastro, é a avaliação de risco, é o FGTS dele, é a abertura de conta. E aí nesse momento que ele for fazer esse tipo de, digamos que, dessa formalidade, ele me apresenta os documentos originais. Não adianta a gente nadar contra a tecnologia. Verdade. Pega os documentos, me manda. Vou compartilhar também uma ferramenta importante para o corretor, não sei se todos conhecem, o app Habitação Caixa, tem uma ferramenta lá que permite criar a proposta via aplicativo. A Caixa está migrando para o digital, então ela disponibilizou no app Habitação Caixa, e aí tanto o cliente quanto o próprio corretor pode ir lá da imobiliária dele, abrir o aplicativo, inserir, primeiramente ele vai selecionar o correspondente que ele quer que atenda, aí seleciona o de crédito lá, vai pedir as documentações, você vai tirar a foto das documentações, vai mandar via sistema, vai chegar um e-mail para mim para dar o tratamento. Nossa, gente. Então, caso aquele cliente queira fazer via app, também é possível. Muito bom. É um sistema que ele é piloto, que ele está em desenvolvimento, é uma ferramenta que está sendo melhorada a cada dia. Tem tudo para dar certo. Sim, acho que é o futuro do mercado. Hoje sempre, ela vai depender muito do... Como é que fala? Não do meu operacional, mas do meu conhecimento, né, da minha consultoria, porque o cliente não vai saber tudo de habitação. Então ele vai usar aquela ferramenta para fazer o operacional e vai contar com o apoio do correspondente para dar a consultoria. Não do que é melhor, mas do qual caminho que ele vai seguir. Entendi. Tá? Danilo, então é isso. Eu creio que já deve ter esclarecido muitas dúvidas dos corretores, né? Tem muito corretor e até cliente que está nos assistindo agora que tinha essas dúvidas, né? E eu creio que com certeza já deu para dar uma clareada. E você que quer mais informações sobre o correspondente, sobre o Danilo, sobre a Outcred, você pode entrar aqui através dos contatos que nós vamos deixar aqui embaixo. Você pode entrar em contato com ele, você corretor, você cliente, tá? Independente, ou você mesmo construtor, né? Então ele vai estar atendendo você com todas as suas demandas, tá ok? Quero agradecer aqui o Cresce também por mais essa oportunidade e desejar a todos boas vendas, né? E sucesso pra gente. Um grande abraço. Obrigado, Fora. Mais uma vez agradecer pelo convite, pela oportunidade.
Acho que falar do que a gente faz, falar do que a gente gosta é muito fácil, né? Acho que a gente conversou aqui por 40, 50 minutos, mas a gente ficaria 1, 2, 3 horas. Estou aberto aí a novas oportunidades da gente bater esse papo, trocar essa ideia e cada vez mais qualificar. Porque quanto mais qualificada é a venda do seu corretor, mais fácil é o serviço do correspondente, mais fácil é o serviço do banco e mais negócio nós vamos gerar. Então, mais uma vez agradecer ao Cresce, deixar meus contatos aí para o que precisar e vamos vender. Vamos vender, bora pra cima. Só para compartilhar, o primeiro trimestre de 2020 foi um ano muito bacana para o mercado imobiliário, né? 2021, nós já batemos recorde no primeiro trimestre, nós superamos o primeiro trimestre de 2020, então é um mercado que está em extrema ascensão, né? Vamos surfar essa onda, Amém. Vamos ganhar dinheiro junto. E essa é a hora. Essa é a hora.